Oi, babies! A gente prometeu que ia trazer alguém aqui para conversar sobre o caso da Tiffany. E não é alguém qualquer, não é uma pessoa qualquer, é Neto Lucon. É isso aí. Se você não conhece, conta pro pessoal quem você é, quem é Neto Lucon. Bom, eu tenho um site que é voltado para a população trans, travesti, homens trans, mulheres transexuais. E a gente está aí desde 2004 levando uma visibilidade para a população trans. E é isso. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente fica muito feliz. E é um assunto complicado, né? Um assunto delicado que a gente vai debater. Vocês têm pedido muito. A gente vai conversar sobre o caso da Tiffany. Se você não sabe o que está acontecendo, é o seguinte, ela é jogadora de um time de vôlei aqui do Brasil e ela tem sofrido transfobia por várias pessoas do esporte que acham que não é justo ela, enquanto mulher transexual, jogar com mulheres cis. Não é isso? É isso aí. Eu vou começar esse vídeo jogando uma frase da Ana Paula, do vôlei, que é uma grande jogadora cis, muito conhecida da seleção brasileira, que fez em janeiro uma carta aberta contra a Tiffany, né? E ela começou dizendo que a verdade mais óbvia e respeitada por todos os envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. E aí, Neto, o que a gente tem a dizer sobre isso? Então, primeiro que ela está se pautando que o esporte sempre trouxe mulheres e homens cisgêneros. Então, sempre foi pautado nessa questão cis. O que está sendo colocado com a Tiffany é uma atleta que é trans, uma atleta que é transgênero. Então, foge daquilo que ela tá falando. Quando ela fala que essas diferenças biológicas entre homens e mulheres, ela está falando essas diferenças biológicas de corpos e gêneros, né? E o corpo da Tiffany é um corpo de uma mulher trans, que passou por alguns processos, que está apta a competir no time feminino, né? Acho que falta um pouco o entendimento dessa questão que a gente sempre falou de corpos cis, né? Nunca falou de corpos trans. Todas as pesquisas que existiram falavam de corpos cis, não de corpos trans, né? Então, eu acho que se pautar nessas diferenças biológicas é meio que a gente limitar o debate. E você, no texto que você escreveu, que eu vou deixar aqui no link para vocês, você até citou como, por exemplo, as pessoas cis são muito diferentes, né? Sim. Você até citou o caso do Michael Phelps, que tem um tamanho, assim, extraordinário, que nunca existiu um atleta tão grande quanto ele tem grandes recordes também na natação. E justamente é isso que mostra, que mesmo os atletas cis são muito diferentes. Sim, é que parece assim, quando a gente fala de mulheres cis ou homens cis, parece que todas as pessoas são iguais. Então, o mesmo padrão são o mesmo tamanho de braço, o mesmo comprimento, né, os mesmos corpos, e existem essas diferenças, e essas diferenças elas acabam beneficiando alguns atletas, né, e outros não, mas algo que acontece no esporte, é algo que pode contar ou não a favor para você conseguir ganhar ou não determinada competição. Mas como a gente fala de corpos cis, essas diferenças elas são absorvidas muito mais facilmente do que corpos trans, né? Por que será, né? E eu acho importante a gente dizer que existem algumas pesquisas com atletas trans, né, e que a Tiffany não está ocupando esse espaço apenas por uma questão de politicamente correto, não. Sim. Existem pesquisas que provam que ela está apta a competir com as outras mulheres cis, né? Tem um estudo da Joanna Harper que diz que com a testosterona bloqueada e com a hormonioterapia que ela vai fazendo, cai bastante o nível, a massa muscular, a densidade óssea, e ela consegue ter menos força, menos velocidade, menos resistência, né, podendo competir com outras mulheres cis. E ela faz até um paralelo assim que, mas ela tem uma estrutura óssea maior, ela tem um tamanho maior. Você pode até pensar assim, carros maiores com motores menores, entendeu? Sim. Então ela acaba tendo até desvantagem na hora que a gente coloca de corpos menores com motores daquele mesmo tamanho. Uma outra parte do texto, a Ana Paula comenta assim: a inclusão de pessoas trans deve ser respeitada, mas essa apressada e refletida decisão de incluir biologicamente homens nascidos e construídos com testosterona
com altura, força e capacidade aeróbica de homens, sai da esfera de tolerância e constrange, humilha e exclui mulheres. É justamente em relação a isso que você está dizendo, né? Porque o que eles usam muito como artifício é que essas pessoas foram criadas, né, biologicamente como homens, têm uma estrutura óssea diferenciada, tem muito mais musculatura, tem muito mais força. E no seu texto, se eu não me engano, você cita até que tem uma porcentagem de 12% a menos de velocidade. Tem um decréscimo significativo, né? por estar em hormonoterapia para reduzir o nível de testosterona. Isso. Né? Porque assim, gente, existe um órgão que é o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que ele estipula alguns parâmetros para que esses atletas consigam se encaixar dentro dos times, né? Tiffany está completamente dentro desses parâmetros. Inclusive, ela tem uma taxa de testosterona menor do que as mulheres cis. E além dessa questão da hormonização, ela já fez a cirurgia de redesignação genital. Ou seja, ela nem precisaria estar provando essa questão do hormônio, mas ela faz isso justamente, acho que para levantar o debate, para mostrar que ela está toda dentro da lei. Porque anteriormente era exigida a cirurgia, né, genital. E ela já realizou a cirurgia e ainda assim não precisaria estar dentro dessa polêmica. É legalmente mulher, já mudou todos os documentos. E mesmo assim as pessoas tendem a ficar criticando a presença dela, né, dentro desse espaço do esporte. Mas ela não precisaria nem estar falando mais sobre isso por conta da cirurgia. Aqui no Brasil, a gente não tem projeção nacional assim ou algum outro atleta trans que esteja com visibilidade, né, em relação a isso. Existem com certeza atletas trans aí pelo Brasil inteiro, mas com essa projeção e com essa polêmica toda que tá na mídia, eu acho que só a Tiffany, né? Tem a Tiffany, tem algumas outras pessoas assim em times menores. Teve até o caso agora de uma lutadora trans de uma competição que nem é reconhecida, que colocaram ela lutando com um homem cis. Inclusive ela ganhou aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Que incrível. E é curioso que muita gente fala assim, e se fosse um homem trans? Isso, bacana. Ele poderia entrar no time com um homem cis, né, um time masculino? Muitos deles querem justamente isso, só que nos casos que a gente tem, justamente eles são obrigados a disputarem contra mulheres cis, né? Ou seja, eles não têm essa vontade deles respeitadas. Tem um caso lá no Texas, né, com Mark Beggs, e ele é um lutador adolescente, é um homem trans, está começando a fazer a hormonoterapia, e ele gostaria de lutar com homem cis. Só que a escola, todo o comitê ali, proibiram ele de lutar, ele foi obrigado a lutar com mulheres, e ele não desistiu, ele continuou lutando, e ele venceu o campeonato, vem vencendo todas as lutas, e daí a vitória dele é que vem sendo questionada. Ou seja, não querem que as pessoas estejam em nenhum espaço. É sempre uma questão. Se a pessoa é trans, eles levantam uma questão. Eu vou deixar aqui no card o vídeo da semana que a Fernanda comentou rapidamente sobre esse caso do Mark Beggs. A resistência em ter pessoas trans é tão grande que mesmo quando eles colocam para competir com pessoas cis, eles também criam caso. Exatamente. Né? E a gente tem que ver assim que não é só na questão do esporte que está acontecendo agora, isso acontece em todas as áreas. Quando pessoas trans vão reivindicar o uso do banheiro, tem a resistência e várias justificativas e tal. Quando uma mulher trans competiu no Miss Universo, tinham várias pessoas questionando a presença dela dentro do Miss Universo. Quando as pessoas trans querem trabalhar, tem reivindicações para entrar no mercado formal de trabalho. Também tem várias pessoas que têm várias resistência para essas pessoas. E no esporte, com atrizes e atores que estão querendo ocupar os seus próprios papéis, sempre tem resistência. E no esporte não é diferente, né? Então é por isso que existe toda essa resistência em cima da Tiffany e de vários outros atletas que são trans, né? Mas acho que muito bacana o que a Tiffany está mostrando, essa resistência, o profissionalismo que ela não está deixando cair. Ela continua sendo uma das atletas mais importantes, mesmo com a torcida, contra mesmo. Imagina a pressão que é pra ela jogar com a galera que é transfóbica em volta, porque a gente vê, por exemplo, no futebol, que já é uma questão, quando eles começam a sair boatos de que os jogadores são viado, eles já falam bastante, isso atrapalha na concentração. Já é difícil se concentrar com a torcida, tipo, torcendo a favor, imagina contra. Exatamente. A gente fez, eu e a Mara Moira, nós fizemos a primeira torcida trans, né? Para torcer pela Tiffany no jogo que ocorreu em Osasco. E aí? E foi muito interessante ver várias pessoas trans reunidas. Interessante também, interessante não, uma coisa bem triste,
é que na entrada desse espaço, as travestis foram encaminhadas para filas de homens. Ou seja, mesmo quando a gente tem uma atleta que é mulher transexual, que tem todo esse debate, mesmo na torcida acontece esse tipo de exclusão, né? Ou seja, uma pessoa trans que vai estar querendo assistir, já encaminhada, às vezes a pessoa vai embora, né? E outros problemas que acabam acarretando. Eu percebo que a mídia hegemônica, ela está sempre de olho na Tiffany, em qual momento ela vai se trair, entre aspas. E no discurso, né? No discurso e em campo, sabe? Ela fica meio que focado nela para ver o saque dela, para ver onde ela vai mostrar que ela não é tão mulher assim como ela está dizendo ser e como a gente sabe que ela realmente é. Existe esse questionamento o tempo inteiro. Percebo também que quando ela vai dar algum saque ou dar algum corte e a mulher cis ela defende, a torcida reage de uma maneira diferente do que com outras jogadoras. Tipo, nossa, ela pegou uma bola da Tiffany, que tem mais força. Exatamente. Então ela está tendo uma resistência, né? Uma capacidade mental e física, acho que sobre-humana. Acho que ela é uma grande referência para todo mundo. Eu acho que todas essas conquistas, né, essas batalhas dela vão para além de um simples jogo de vôlei, né? É uma questão histórica mesmo que ela está conseguindo promover hoje nos dias de hoje para outras atletas, né? Esperamos que não seja a única, né, que a gente tem. Sim, não, e a gente... Que bom que a gente finalmente tem alguém para representar no esporte, né, as pessoas trans, e que venham muito mais mesmo. Não só no vôlei, mas em todos os outros esportes. Por que você acha que as pessoas, mesmo sabendo desses estudos como que você citou, elas continuam insistindo que os médicos se pronunciam contra as pessoas trans, né, dentro de campo? Por quê? De onde vem? Por quê? Tipo... Eu acho que é da questão da transfobia mesmo, por não considerar a Tiffany uma mulher trans, considerar ela um homem dentro desse estereótipo de homem e que seria um homem competindo com essas outras pessoas. Então, como aquilo que eu falei, as pesquisas são feitas com pessoas cis e dentro dessas pesquisas a Tiffany é colocada como um homem cis. Né, mas não leva em questão todas as particularidades dela e da identidade, da construção do corpo dela. É a transfobia e a ignorância que fazem com que as pessoas ainda não observem ela como mulher trans. Sim. Ainda existe essa coisa de achar que ela está se passando por aquilo que não é. Isso que eu queria dizer também. Nesse texto da Ana Paula, ela cita que os times estão começando a oferecer pessoas trans, até como se fosse uma mercadoria, né? Nossa. Então, assim, foi horrível, Ana Paula. Não tô aqui querendo né, que vocês corram lá no perfil da Ana Paula e comecem a xingar ela. Não, não é isso. É, Ana Paula, veja este vídeo. Vamos conversar e perceber o quão grave é você levantar esse discurso, sendo quem você é. Né? E vamos pensar um pouquinho melhor antes de falar, porque a gente, enquanto pessoa pública, tem que ter muito cuidado com o nosso discurso. E o esporte, acho que tem que ser um ambiente acolhedor, né, para as diferenças. Né? Não pode ser mais um espaço em que a gente é discriminado, em que a gente não pode ocupar, em que a gente tem essa resistência entre as outras pessoas que já estão ali, já têm uma carreira. Né? Acho que a Tiffany merece todo o apoio e todas as outras atletas trans, né? Tem esse caso da Ana Paula, mas existem outros esportistas que estão apoiando ela. Né? A própria equipe dela trata ela de uma maneira super com acolhimento, ela é mais uma entre todas, e eu acho que é esse o caminho. Né? E a gente sempre se questionar, né? Já tem um grupo discriminado, né? Esse grupo está começando, tem uma primeira pessoa a ocupar esse espaço. Né? Por que a gente já vai tirar, já vai limar, já vai se posicionar contra essa pessoa que já representa uma parcela tão pequena da sociedade, que essa parcela já sofre tanta discriminação, né? E aí, quem quiser dar apoio pra Tiffany de alguma forma, o que você recomenda? Bom, tem essa torcida que a Mara, a gente fez a primeira, né? E a Mara continua fazendo agora. Acho que no perfil da Mara, o pessoal que tá querendo acompanhar a torcida, torcer pra Tiffany, vai ter sempre os jogos lá. Acho que ela vai continuar levando isso pra todo mundo. E nas redes sociais, no nosso site vai estar sempre divulgando, dando apoio, colocando todas as novidades para a Tiffany. Sim, a gente vai deixar aqui o perfil da Mara Moira para vocês ficarem de olho. E Tiffany, por favor, seja bem-vindo ao canal das Bi, vem aqui bater um papo com a gente, vamos conversar. As portas estão abertas para você, vai ser um prazer imenso. Muito obrigado, Neto, por ter vindo conversar com a gente.
Primeira de muitas vezes que vão acontecer, prometo, porque demorou pra acontecer essa collab. Bom, eu fiquei muito feliz pelo convite, eu acho que o canal das Bi é um espaço muito transformador e que contribui na luta contra a LGBTfobia e outras opressões aí. Parabéns pra vocês por resistirem, apesar de tudo que a gente acaba recebendo no dia a dia. Tá certo. Então, obrigado, babies. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para que ele chegue na Tiffany e a gente consiga trazer ela aqui. E se você quer mais Neto Lucon, pede aqui embaixo que ele volta. Um beijo, babies. Tchau.